Mateus capítulo e são dois e Mateus 24. Mateus 24, versículo 11. Glória a Deus, gente. Quem gosta da palavra de Deus? Glória a Deus. Amém. Mateus 24, 11. Glória a Deus, meus amados. Lembrando vocês que amanhã é a sexta semana, missionária, é a sétima. Isso. Amanhã é a sexta semana do sal, tá? Vem receber o sal, tá, gente? Para você usar na sua casa, na sua família. Você vai levar o sal e vai sagrar na sua casa. Todos acharam? Mateus 24. Glória a Deus, gente. Coloca as mãos sobre a palavra. Fala assim: meu Deus, Senhor Jesus, me dê sabedoria para entender a sua palavra. Fala comigo através da sua palavra. Revela o que está atrás da letra, que é teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Acompanha lá, pastor. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o que, gente? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Diga glória a Deus. Volta no 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O que Deus disse? Se levantar-se-ão muitos verdadeiros ou falsos? Falsos. Hoje nós estamos num período mais prazeroso do Evangelho também. Um período muito difícil, mas também mais real, porque hoje tudo que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo nos dias de hoje. Está à vontade, gente? Falsos profetas, falsos pregadores. E olha o que Jesus declarou: antes de eu voltar, antes de eu buscar uma igreja, não vai ter poucos, vai ter muitos falsos profetas. Falsos profetas são aqueles também que entregam falsas profecias para vocês. Glória a Deus. Vocês viram que tudo que o pastor tem falado tem acontecido, não tem? Nas suas vidas. Por quê? Porque a gente leva a palavra na verdade. Glória a Deus. Porque a gente prega na verdade para vocês. Então, quando você não é confrontado
palavra, na pregação. Quando na pregação você não se sente confrontado para você ter uma mudança na sua vida, então ali já tem a falsidade também. Porque se você está num lugar que só prega coisas que você está acostumado a ouvir, só prega coisas que passam a mão na sua cabeça, só vitória, só bênção, você está num lugar onde é falso também. Porque o Evangelho de Cristo, pregado na verdade, ele confronta isso mesmo. Às vezes o pastor está pregando, você até às vezes deve achar que é indireta, mas não é indireta. Porque a palavra de Deus ela é direta. Então quando a gente está pregando e você vê que você está se vendo ali na palavra, ali começa o confronto dentro de você, uma luta. E o Evangelho, gente, ele veio para transformar. Ele veio para causar transformação na vida das pessoas. Então, se você ficou num lugar muito tempo e não viu uma transformação dentro de você, é porque ali só estava pregando coisas que você estava acostumado a ouvir também. Bênção, vitória, milagre. E Jesus disse: nos últimos dias levantar-se-ão muitos que vão falar falsamente usando a minha palavra. Eu posso falar uma verdade para vocês, sem medo de errar? Todos que estão aonde eu estou, no altar, e só prega as demais coisas, ele está pregando falso evangelho para você. Se você está num lugar que só prega as coisas do mundo, só prega conquistas, libertação, vitória, você está no lugar errado. Aí ele está pregando falsa palavra para você. A palavra é a mesma que a minha, a Bíblia é a mesma que a minha, mas quem está falando é falso, é mentiroso. Porque o Evangelho de Cristo, lá no final nós já vamos ler. Lá no final Deus disse assim, ó: e quando for pregado o Evangelho do reino e não da terra. O Evangelho de Cristo é da onde? Do reino. Mas o Evangelho que a maioria dos falsos profetas está propondo para o povo é o Evangelho do mundo. Como assim, pastor? O Evangelho que faz você ganhar o mundo todo e perder o quê? A salvação. Então, se você está num lugar que te ensina a conquistar, a receber, só ficar nisso o tempo todo, você está no Evangelho que está te ensinando a ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua salvação. E olha que Jesus disse: do que vale vocês ganhar o mundo todo e perder a salvação? Não adianta de nada. Porque é assim, ó, se você está num lugar que te prega a verdade na palavra, que te ensina a verdade na palavra, Deus pode te dar o mundo todo, mas o seu coração nunca vai se perder nas coisas do mundo. Seu coração sempre vai estar em quem, gente? Em Deus. Glória a Deus. É o caso de vocês, o meu caso, o nosso caso, que viemos até Jesus no fundo do poço, na ruína, tanto espiritualmente como materialmente. E Jesus restaurou o nosso espiritual. E hoje Deus te entregou muitas coisas que você tinha desejo de ter. Deus te deu na sua vida. Mas você não colocou isso acima de Deus. Hoje, porque algumas de vocês que estão aqui hoje estavam colocando os bens acima de quem, gente? De Deus. Porque te ensinaram o quê? A conquistar o mundo e se esquecer do reino de Deus, da sua salvação. Então, é simples, é simples. Quando Jesus fala falso profeta, é todos aqueles também que pregam o evangelho contrário do que Jesus propôs. Pode ser para mim também. Se vocês veem que está pregando muita bênção, muita prosperidade, muita cura, muito milagre, e está esquecendo de pregar a verdade, o confronto.
Está deixando de pregar contra o pecado, contra o conserto, contra o arrependimento. Se está esquecendo de pregar sobre o arrependimento, sobre o perdão, sobre o amor, aí você já começa a sair porque ali já tem uma falsidade. E você pode ver que muitos que estão buscando esse evangelho, que só quer receber, quando vem as muitas tribulações, o que eles falam? Vai fora. É ou não é, gente? Não fica. E vocês que estão aqui já passaram por horrores de lutas, mas estão de pé, está firme. Por quê, pastor? Porque você teve uma base na palavra de Deus. Você teve uma base espiritual. Glória a Deus. E por que você ia nos lugares aonde só pregava a bênção e você não ficava, não se importava? Porque você não tinha uma base espiritual. Ali você ia receber a bênção e ia fazer o quê? Ir embora. Hoje não. Deus pode te dar o mundo. Eu creio que hoje vocês vão continuar. Porque o foco de vocês é a salvação, é a vida eterna. Glória a Deus, gente. Deus me deu a revelação agora, Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Se você tem 2 notas de R$50, quando você vai dar o dinheiro no caixa, qual é a primeira coisa que eles falam? Eles viram, reviram, passam a mão para ver se não é o quê? Porque se a nota for falsa, não vai servir. Você entender? Se aquela nota que você deu no caixa para fazer uma compra ou alguma coisa, se ela for falsa, na hora que está ali recebendo, vai te devolver, não vai aceitar. Porque a nota falsa não serve para nada. É a mesma coisa no Evangelho de Cristo. Se quem está aqui for falso pastor, falso obreiro, falso profeta, não vai servir tanto para Deus como para vocês. Por isso que quando vier pessoas te enganando, se quem está aqui for falso profeta, você vai ser enganado também. Porque ele está te ensinando a falso evangelho, a falsa palavra de Deus. Agora eu duvido, se alguém vier enganar vocês hoje, se vocês vão cair fácil. Não vai cair. Porque vocês estão sendo instruídos na verdade, na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Amém? E talvez nesse tempo que você está aqui, alguém já tentou te enganar, já tentou te pregar na palavra. E você não caiu. Porque hoje você é instruído na verdade, na palavra de Deus. Então a palavra de Deus pregada conforme a vontade do homem se torna um falso evangelho, um falso profeta. Agora a palavra de Deus pregada na verdade do Espírito, aí é o evangelho verdadeiro de Cristo. E qual é o evangelho de Cristo, pastor? É o que te oferece o reino de Deus, a vida eterna, salvação. Glória a Deus. E aí, conforme você está focando na sua salvação, tudo que você precisa, Deus vai acrescentando na sua vida. Tudo que você precisa, Jesus vai fazendo chegar até você. Tem coisas que você estava desesperado, e hoje Deus está fazendo por você. Está trabalhando por você. Porque o seu foco é a salvação do reino de Deus. Glória a Deus, gente. E ele continua dizendo assim, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. Presta atenção no pastor. Olha para cá. O que é a iniquidade?
Também. É quase isso, né? Acertou 50%. Abençoada, né, Maria? Ó, vocês estão abençoando a palavra, hein? Ela acertou quase de primeira ali. Iniquidade tem a ver com isso também. Tem tudo a ver com isso. Iniquidade é pecado, como a dona Maria disse. Só que é um pouco mais além. Iniquidade é você saber que é pecado e continua fazendo aquilo, praticando aquilo. Você sabe o que é pecado? Apontar o dedo e julgar o irmão. Aí você, quando o pastor não está vendo, quando está longe da igreja, aí você aponta o dedo, você julga. Você sabe o que é pecado? Xingar palavrão, falar maldição. Aí quando o pastor não está vendo, quando os irmãos não estão vendo, você xinga, você amaldiçoa. Isso daí se chama o quê? Iniquidade. É um pecado oculto que você sabe que é errado e continua vivendo aquilo, praticando aquilo. A mesma coisa a mulher que não é casada. E ela sabe que é errado viver sem casamento. Mas ela continua vivendo, praticando. Ela está vivendo no quê? Na iniquidade. Porque ela sabe que é errado, mas continua vivendo. Isso é para o homem, para a mulher. Glória a Deus, gente. Então é quando você sabe que é pecado, mas continua fazendo sem o homem de Deus. Longe do pastor, longe dos obreiros, longe da igreja. Glória a Deus, gente. E aí Jesus diz: por causa desse pecado, da iniquidade, o amor de quase todos nos últimos dias vão esfriar. É um balde de água gelada, sabe? Sabe por quê? Porque quando você conheceu Jesus verdadeiramente, nasceu em você um amor inexplicável por Deus. Quando você conheceu Jesus a primeira vez, nasceu um amor muito grande dentro de você, o amor de Deus. Você sentiu um amor tão grande por Jesus que o seu foco o dia inteiro era só Deus. É assim, não é? Você só quer ler a palavra, você só quer ouvir pregações, você só quer escutar louvores, você só sente prazer de orar, de jejuar. O seu prazer é praticar a palavra, é viver a palavra. O seu prazer é obedecer conforme é pregado. Então isso gera o quê? O amor. Então todos que viveram com Cristo no primeiro amor foram acesos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo acendeu o amor de Cristo em você. Só que no decorrer dos anos, depois de muitas lutas, dificuldades, o amor de Cristo talvez esfriou em você. Você orava, não ora mais. Você meditava a palavra, não medita mais. Você escutava a pregação, não escutava mais. Você jejuava, você obedecia. Hoje você não jejua, não obedece. Por que, pastor? Porque o amor de Cristo esfriou em você. E graças a Deus, vocês estão voltando ao primeiro amor. Voltaram. Porque chegaram aqui frios totalmente. Como eu e minha esposa também chegamos aqui frios. Não tinham vontade de muita coisa de Deus. E aí o Espírito Santo foi nos acendendo, foi nos aquecendo de novo. Aí voltou o amor de Deus em nós. Aí a gente voltou a orar, a jejuar, a cuidar das ovelhas, porque o amor de Cristo se acendeu em nós. Glória a Deus, gente. Só que Jesus diz que o amor de quase todos, quase, não de todos. Então, uma minoria ainda tem a chama acesa dentro de você. Uma pequena parte ainda tem o amor verdadeiro de Cristo dentro de você, do seu coração. E é essa minoria que vai ser salva. Por isso que Jesus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos.
feridos. E também muitos foram chamados, e poucos vão ser salvos. Muitos estão sendo chamados, e poucos vão entrar no paraíso, no reino de Deus. Por quê? Por causa dessa palavra aí, que é a principal. Por causa que perderam o amor. O amor de muitos ali se esfriaram pelas aulas. Sabia? O amor dele estava o quê? Como eu sempre falo, isso aqui, ó, não estava em vocês. Aí quando vocês não abençoam, quando vocês não honram com a pai de vocês, ele só chama vocês de bonito. Ele chama vocês de tudo quanto é bom, os bastidores. Por quê, pastor? Porque o amor deles acabou. Aí eles estão apegados àquela palavra, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há alguns que estão ali, ó. Só que o coração deles só está no dinheiro, não está nas almas. E você tem visto que nosso coração, nossa atenção tem sido quem, gente? Nas almas. E claro que a gente pede ao dízimo, a oferta, tanto para você manter a casa de Deus, e para você também ser abençoado. Mas a nossa foco tem sido o quê? As almas. E amém. Tem sido vocês. Porque o amor de Cristo está aceso dentro de nós. E aquele que se diz pastor, e o amor de Cristo está nele, ele ama mais as almas do que o que ela tem para oferecer para eles. Diga glória a Deus. Ele ama mais a sua pessoa. Ele se preocupa mais com a sua alma do que o que você tem para oferecer. Glória a Deus, gente. E aqui a gente tem se preocupado muito com vocês, com a alma de vocês. Quando vocês faltam, quando vocês não vêm, a gente já fica agoniado, fica preocupado. E quantas vezes você não veio e não pôde honrar, não pôde devolver o seu dízimo, não pôde dar uma oferta, mas a gente tratou alguém desigual, a gente tratou alguém diferente, tratou tudo do mesmo jeito. Você pode dar um dízimo e uma oferta de 100 mil, e a pessoa pode dar R$2 ou uma moeda. Eu não vou te tratar melhor do que ela, porque o seu dízimo, a sua oferta, foi além do que ela pode dar. Porque o nosso foco não é o que você pode dar. Nosso foco é a sua alma, é a sua salvação. Diga glória a Deus. Amém? Já vieram pessoas aqui cheirando mal, morador de rua. A gente abraçou, deu atenção. Tratou igual tratou vocês, com nenhuma indiferença. Porque o nosso foco é o que, gente? As almas. Porque o amor de Cristo está dentro de nós. Vocês viram que hoje o amor acabou na família. O amor esfriou nas casas, nos casamentos. O amor esfriou entre os irmãos. Em muitas igrejas, você vê que poucos se preocupam, até mesmo com o pastor. Antigamente as pessoas, elas tinham zelo, sabia? Pelo seu pastor. Elas zelavam pelo cuidado do pastor. Ela preocupava, perguntava como ele estava. Eu lembro antigamente, perguntava se precisava de alguma coisa, porque o amor de Cristo. Orava pelo pastor, jejuava pelo pastor. Isso também é o amor de Cristo. E a mesma coisa entre os irmãos. Hoje você vê os irmãos só quer receber, só quer ganhar, e não se preocupa se o irmão está precisando. O irmão do lado dele está morrendo, está indo para o inferno, ele conhece a palavra, ele é abençoado, mas ele não evangeliza, não fala da palavra para o irmão, não dá assistência, uma cesta básica, dá uma ajuda para o irmão.
E ele tem mais condições que o irmão, mas ele se preocupa. E às vezes não é nem questão da pessoa, às vezes está necessitando de algo, mas de uma palavra. Se você parar para dar atenção para conversar, aí a pessoa vai começar a se abrir para você, aí Deus vai começar a colocar palavras na sua boca para você evangelizar aquela pessoa, para você ganhar aquela alma por Jesus. E por quê? Por causa do amor. O amor faz você dar atenção, faz você abraçar, acolher. É o amor de Cristo. Glória a Deus, gente. Infelizmente hoje o amor de quase todos esfriaram. Então vocês agradeçam ainda que tem homens de Deus que se preocupam com a sua alma. Agradeça a Deus que tem homens de Deus que estão preocupados com a sua vida, com a sua salvação. Porque Deus deu sabedoria para a gente, para ensinar você a receber, a prosperar. Mas o que adianta eu ficar só pregando isso? E no juízo final, Deus cobrar a sua alma. Aí vai eu e vocês tudo para o inferno. Imagina só, hein? Mais de 20 anos. Mais de 10 anos, 20 anos, ensinando a mesma coisa e não ensino você a ganhar a salvação. Aí vai eu e você para o inferno. A metade da igreja. E vai bem, né, mano? A metade das igrejas estão caminhando para o abismo, para o inferno. Porque está cheio de gente sentada aí nas cadeiras que só está preocupado com as coisas do mundo. Quando você prega a verdade, quando você prega conserto, quando você fala para ela se consertar, se corrigir, fugir do pecado, da fornicação, o que ela faz? Vai embora. Por quê? Porque ela não quer perder aqueles 1000 e pouco que ela ganha de aposentadoria, ou que ela ganha de um benefício. Ela não quer perder, porque ela sabe que se ela casar, levar a sério, ela vai perder o benefício. E se ela morrer no meio disso, ela vai para onde? E os 1000 e pouco que ela pega de benefício não pode apagar a chama do inferno que vai queimar na alma dela para sempre. Consegue entender, gente? Então, aqui, poucos permaneceram por quê, pastor? Porque a gente tem pregado a verdade, a palavra de Deus. Infelizmente, muitos não estão se portando melhor. E você viu que os valores hoje mudou? O que é certo virou o quê? O que é certo virou o quê? E o que é errado virou? Hoje o que é errado se tornou o quê? Tanto aqui dentro como lá fora, em muitos lugares. Graças a Deus aqui não, mas eu falo em outros lugares. Em muitos lugares, pregar contra o pecado é errado. Pregar para a pessoa se consertar, para a pessoa se corrigir, é errado. O certo é pregar a bênção, a conquista, a vitória. Agora, pregar contra a verdade, pregar contra o erro, contra o pecado, para muitos é errado, não é certo. Aí o que ela faz? Vai embora. E se ela não abrir os olhos e voltar logo, e andar na verdade, o diabo mata ela e ainda leva a alma dela para os quintos dos infernos. Isso. Isso. Aí a pessoa vai na igreja, ela fala, ela professou que foi curada, igual aquela minha amiga que você viu, né? Sim. E depois ela volta e depois ali não foi curada. Não foi embora, Deus. Não foi embora. Então quer dizer que ela não foi curada. Não foi E curada. você é curado e liberto, não volta mais. Vai embora. Mas também você tem que andar no caminho certo. Isso. Se você também for caminhar, não volta, pega de novo. Verdade, mano. Porque aí você indo pro caminho errado, aí entra a brecha. Aí não é culpa do pastor, é culpa da pessoa mesmo. Isso.
É culpa da pessoa mesmo. E a senhora hoje está livre de tudo, por quê? Porque a senhora foi curada e hoje está andando na palavra de Deus, sendo ensinada na verdade. Glória a Deus, gente. Porque não é todos que estão pregando a palavra de Deus que está ensinando a verdade. Está ensinando o contrário do Evangelho de Cristo. E hoje você está sendo abençoado porque nós ensinamos você a andar na palavra de Deus sendo pregada na verdade. Diga glória a Deus. Amém? E para terminar ele diz assim, ó: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Diga glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar? Perseverar é insistir, é persistir. Glória a Deus. Quantas vezes você não conseguiu fazer uma coisa, mas se enfocou com aquilo, e quando você não conseguiu resolver aquilo, você não parou? Foi ou não foi? Aí depois de muito tentar, de muito lutar, no final você conseguiu. Por quê? Porque você perseverou, você não desistiu. É a mesma coisa com Jesus. Jesus disse assim, ó: todos vocês que perseverar nesse mundo, no final vocês vão receber a salvação. Se vocês perseverar contra o pecado, contra o orgulho, contra a soberba, contra a prepotência, se vocês perseverar contra o mundo e contra o pecado, no final vocês serão salvos. Qual é o papel do salva-vida? Qual é? Salvar a pessoa que está morrendo o quê? Afogada. Qual é o papel do médico? Do médico. Qual é o papel do médico? Salvar as pessoas que estão o quê? Doentes, que estão morrendo com enfermidade. E vocês sabiam que antes de eles se tornarem médicos, eles fazem juramento? Eles fazem juramento. Eles fazem juramento entre eles, dar vida para salvar as pessoas. Então eles fazem juramento. É a mesma coisa com Deus. O salva-vida, o papel dele é salvar quem está morrendo afogado. E qual é o papel de Cristo? O papel do Evangelho? Qual é a missão da palavra de Deus? Qual é a missão do Evangelho? É salvar as pessoas que estão caminhando para o inferno, para a morte eterna. Diga glória a Deus. O papel de Jesus e o papel da palavra de Deus, pregada na verdade, é salvar a minha alma, a sua alma, do fogo do inferno, do tormento eterno. Diga glória a Deus. Só que essa salvação é tanto espiritual como terrena. Porque para acontecer a salvação espiritual, tem que acontecer a terrena. Então está falando: se vocês perseverar no meio das lutas, das tribulações, se vocês perseverarem no deserto, na dificuldade, se vocês continuarem obedecendo a palavra de Deus, acreditando em Jesus, acreditando no que é ensinado na palavra de Deus, Deus está falando: eu vou salvar você e todos da sua casa, da sua família. Vou salvar do vício, das drogas, da prostituição, vou salvar do macumbeiro, do feiticeiro, vou salvar eles das trevas do mundo e depois eu vou salvá-los para a salvação, para a vida eterna. Diga glória a Deus. Só que para Deus salvar a gente e a nossa casa, nós temos que o quê? Perseverar. E se você desistir no primeiro tempo, no segundo tempo, não vai ter salvação. Não vai ter salvação do vício, não vai ter salvação da prostituição, não vai ter salvação das drogas. Se você desistir de orar, de lutar por você, pela sua casa, pela sua família, não vai ter salvação. Porque se Noé desistisse de entrar na arca com aquele povo que também não quis entrar, se Noé não quisesse ficar na arca, ele
e toda a sua família iam morrer no dilúvio. Mas quando ele decidiu entrar na arca, ele e toda a sua casa foram salvos do dilúvio. Porque ele esperou com perseverança em Deus. Ele perseverou. E Deus quer que todos nós perseveremos. Pastor, está dando tudo errado, persevere. Pastor, não está dando nada certo, persevere. Pastor, está todo mundo contra mim, o mundo está desabando na minha cabeça. Continua, insista, persevere. Continua acreditando na palavra de Deus. Continua buscando a Deus, que no final Deus vai salvar você e toda a sua casa deste mundo e também do tormento do fogo do inferno. Diga glória a Deus. E no final, no último versículo, Jesus disse assim: e aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E será pregado o evangelho da onde? Do reino de Deus. Qual é o evangelho que Jesus falou? Do reino de Deus ou da terra? Do reino de Deus. Como assim o evangelho da terra? O evangelho da terra é o que eu já falei para vocês. O evangelho da terra, ele vai te propor mais tempo na terra. O evangelho da terra, você vai querer viver mais tempo na terra. Você não vai querer partir para os braços de Deus. Você não vai querer. Você vai ter medo de morrer. Porque quem tem medo de morrer precisa se converter. Porque não está apto a ser salvo. Porque Paulo diz: morrer em Cristo é lucro. Por que Paulo diz que morrer em Jesus é vantagem? Por quê? Porque quem morre salvo não morreu. A matéria desceu ao pó, mas a alma está no paraíso, viver eternamente. Glória a Deus, gente. Então o evangelho do reino, Jesus disse: quando for pregado o evangelho da salvação, então virá o fim do mundo inteiro. E por que Jesus ainda não pesou na terra e não acabou com o Brasil, com o mundo? Por quê? Por causa que não foi pregado ainda o evangelho da salvação no mundo inteiro. Por isso que não está assim. Isso mesmo, irmão. Por isso que as pessoas aqui dentro estão cada vez mais egoístas, orgulhosas, só olham para vocês. Por quê? Porque não estão pregando o evangelho do que, gente? Do reino da salvação. E Jesus sabe que se elas não conhecerem a verdade logo, se elas morrerem assim, elas vão para onde? Para o inferno. E graças a Deus, Deus resgatou vocês logo. Cuidado aí, meu irmão. Fica ligado. Acorda. Isso daí é espiritual, meu. Pega aí, ó. Caiu no chão. Daí é o diabo bombardeando ela. Não. Deus proverá. Isso. Então eu aprendi isso também. Hoje me faltou dinheiro. Depois eu não tenho, Deus proverá. Isso. Não adianta imaginar. Isso aí é uma palavra que você não deve falar, uma oração. Isso, meu. Isso. Porque Deus te dá tanto. E no dia que te falta, você vai mudar, você não vai reconhecendo. Verdade. Aí você está sendo ingrato. Eu falo para ela, não murmure. Isso. Aceita o que Deus dá. Você está passando por isso, mas Deus vai te dar. Mas se você Isso. não dá, Ele não te dá. Isso é verdade. Desse jeito, viu, dona Maria? Pode murmurar. Se a senhora. Amém, né? Glória a Deus. Isso. Isso. Entendeu, gente? Viu, dona Maria? Isso é para todos nós, viu? Se todos nós andarmos murmurando e reclamando, Deus, Ele retém os
sua bênção. Deus ele não te entrega o que ele prometeu, o que ele te entregou. Porque você tem que ser grata. Entendeu, meu irmão? Tem que ser grata, principalmente nos momentos de dificuldade, que estiver dando tudo errado. Você tem que agradecer a Deus. Amém? Isso é para a senhora e para todos nós. Se qualquer um de nós ficar murmurando quando as coisas estiverem dando errado, Deus vai permitir coisas piores. Porque está gerando em nós sentimento de ingratidão. E Deus vai falar, como pode? Eu estou dando tudo para eles, fiz tudo por eles, estou abençoando, estou entregando e ainda murmura, reclama. É só a senhora ler o livro de Jó. Jó perdeu tudo na vida. O homem mais rico de todo o Oriente. E quando ele perdeu tudo, ele adorou, ele agradeceu a Deus. Foi? Isso. Isso. Entendeu? Isso. Se você é grato. A primeira coisa que você tem que fazer antes de sair do seu quarto, agradeça. Sabe qual foi as maiores bênçãos que eu recebi no meu ministério? Fazendo propósitos de agradecimento. Tem coisas que quando eu começava o propósito, Deus já fazia chegar na minha mão e já entregava na minha vida. Antes de eu começar o propósito, por causa do agradecimento, da gratidão. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus não fez oração forte, não fez oração nenhuma. Jesus olhou e disse assim, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor já ouviu a minha oração. Ele olhou para o túmulo e disse, Lázaro, vem. Só que ele não fez oração de horas, não. Jesus ele agradeceu a Deus por Lázaro. E quando ele falou, Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou. Porque antes de chamar Lázaro, Jesus já tinha agradecido, porque sabia que Deus ia operar, ia ressuscitar Lázaro. Isso. Isso. Verdade. Aí as coisas acabam dando errado, né? Verdade. Senhor, eu não vou me preocupar. Isso. Porque eu sou só na hora certa, não nas tuas mãos. Verdade. Então não me preocupe. Glória a É Deus. na hora dele. Desse jeito. Isso mesmo, meu E marido. eu não reclamo de nada em casa, sabe? Isso. Nada, eu levanto, eu faço minha oração. Eu não reclamo de me separei, que ele bateu. Não. Senhor, obrigada. O Senhor sabe de todas as coisas. Isso. Eu não sei nada, mas o Senhor sabe o porquê. Glória a Deus. E a gratidão, né, da Maria? Então, isso. Agradece. Agradece antes de dormir, quando acordar. Agradece. Pronto. Vocês vão fazer a partir de hoje. Presta atenção. Vocês vão fazer a partir de hoje um propósito de agradecimento. Os maiores testemunhos da sua vida até hoje com Deus é a vida deste propósito. Está profetizado em nome de Jesus. Você vai ver se acontece ou não acontece. Você vai fazer um propósito. Eu não vou falar quantos dias. O Espírito Santo vai colocar em vocês quantos dias. Se for 10, se for 14. Durante esses dias que Deus vai pôr no seu coração,
você vai agradecer. A sua oração só vai ser essa. Você não vai pedir nada. Você não vai pedir absolutamente nada para Ele. Você só vai o quê? Você vai agradecer. E você vai escolher um horário para orar. Pastor, eu quero orar todo dia às 11 horas. Então você vai posicionar 11 horas da noite para despertar. E todo dia às 11 horas da noite você vai orar agradecendo. Pastor, eu quero orar de manhã, 8, 9 da manhã. Então você vai posicionar para despertar aquele horário e vai só agradecer. O dia todo. No pensamento, no falar, tudo. E até as coisas que for dar errado, você já vai agradecer. E você vai ver que tem coisas que você nem pediu a Deus, mas você queria, Deus vai fazer chegar na sua vida, na sua vida. Glória a Deus, gente. Amém? Você acredita nisso? Deus vai fazer chegar na sua vida aquilo que você tanto quis, que você tanto esperava, através deste propósito. E eu quero ver se vocês vão fazer mesmo. A partir de hoje, vocês vão falar com Deus. Deus vai colocar dentro de cada um quantos dias e qual horário vocês vão orar. Glória a Deus. E para terminar e a gente ir embora, gente, cresceu? Pois. Foi, Dona Maria? Rapaz, que milagre, hein, Dona Maria? Eu tá um buracão assim, né? Aí eu passei a mão na cabeça e falei, Dona Maria, em nome de Jesus, em breve a senhora vai ver, você vai ficar com o cabelão cheio. E Deus está fazendo crescer já? Aonde cresceu? A senhora viu? Foi? Aí eu comecei a puxar os cabelos lá para tampar. Glória a Deus. Cresceu meu cabelo? Glória a Deus. Deus tocou no cabelo, né, Dona Maria? E nunca mais vai cair seu cabelo. Em nome de Jesus. A senhora crê nisso? Seu cabelo vai ficar tão grande que a senhora vai ter que aparar aí. De tão grande que vai ficar. Amém? Gente, então a palavra é essa. Jesus só vai vir, só vai voltar quando o Evangelho da salvação, que vai levar as pessoas para o paraíso, para o céu, for pregado no mundo inteiro. E por que Jesus não voltou ainda? Porque estão confundindo o Evangelho. Estão pregando a palavra ao contrário, estão ensinando as pessoas a servir a Deus errado. E aí o que acontece? É o motivo de Deus não ter voltado ainda. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas no Evangelho, na palavra de Deus. Consegue entender, gente? Por isso que Jesus não voltou, porque tem que ser pregado o Evangelho, a palavra que vai levar as pessoas para onde? Para o reino de Deus. E muitos estão pregando o Evangelho que está levando as pessoas para o inferno, infelizmente. O carro? Não quis pegar? É uma raça aí. Aí foi buscar o carro. Mas o carro a senhora trouxe? Ah, que bênção, glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Fica de pé nessa hora. Glorifica para nós. Amém? Fica de pé para Jesus. Ó, continua perseverando, porque o final dessa vida vai ter salvação para todos nós. Amém, gente? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse ensinamento.
O Senhor nos ensinou nessa noite, meu Deus, sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho, meu Deus, que nos levará para o céu. É o Evangelho, a palavra, que prega o reino, a salvação. Então, meu Deus, que possamos perseverar na sua palavra, nos seus caminhos. Que possamos perseverar no Evangelho do reino de Cristo, para que após essa vida possamos receber a salvação, a vida eterna, em nome de Jesus. A igreja ora assim: meu Deus, Senhor Jesus, me ajude a perseverar nesse mundo, porque eu creio que se eu perseverar na sua palavra, no seu reino, até o fim dessa vida, eu vou receber a salvação da minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Amém, gente? Você que está nos acompanhando, Deus abençoe poderosamente sua vida e guarde essa palavra. Viva o Evangelho do Reino de Cristo, para você receber a vida eterna, em nome de Jesus. Deus abençoe.